Bom dia, os amigos e amiga. Mais um dia, mais uma gravação. Que Deus possa nos abençoar nesse novo dia, irmão, né? Um assunto que a gente vai falar hoje sobre o juízo, né? A forma de julgamento do reino de Cristo, né, irmão? Que contraria, digamos assim, o comportamento do domínio que opera. É uma característica própria que nós temos de usar a palavra, né? O juízo é a palavra. E muitos têm nos criticado, irmão, por usar a palavra, né? Porque perante esse regime que opera aí, irmão, a palavra ela é censurada. Porque praticamente a palavra desmonta esse regime. Porque o fundamento dele, eu sempre digo todo dia, é o sigilo e a mentira. Então, com esse regime tendo esse fundamento, a palavra tem que ser usada de forma criteriosa. Caso contrário, ela desmonta ele, né? Ela desmonta ele porque o regime, a base dele é uma montagem, irmão, né? É uma montagem gerada através do sigilo e da mentira. Aí se revelar uma palavra com a verdade, desmonta praticamente o regime. É isso que está acontecendo, irmão, né? A palavra está sendo lançada com a verdade, porque nossa lei é a lei incorruptível de Cristo, e o fundamento dela é a verdade. E aí ela está desmontando o regime. Porque o regime que opera, eu repito, ele é uma montagem, né? Uma montagem onde a pessoa não pode falar a verdade. Ou ele tem que ficar calado, ou então ele tem que mentir. E como é feito essa mentira, como ela é falada? Eles criam uma verdade, ou seja, ele cria o mal, e aí aquele mal é divulgado, é uma verdade, né? Só que perante essa verdade é mentira. Por quê? Porque é criada pelo homem. E mais que isso, arquitetada para ser divulgada, para ser dita, né? Para ser dada a versão dela, né? Então, para Deus isso aí é uma mentira, irmão, né? Uma mentira porque foi uma produção feita especialmente para ser divulgada. Então, é uma mentira, né? É uma mentira. Ou o sigilo ou a mentira. E aí, nós estamos revelando uma outra verdade que revela que essas verdades que acontecem são produzidas especialmente para ser divulgada, portanto, arquitetada pelo homem usado pelo diabo. E o sigilo também, né? O sigilo é justamente o que você não pode falar a verdade. Inclusive que as produções que acontecem é produzida para ser divulgada. Isso aí não pode ser falado, porque praticamente desmonta tudo, né? Então está sendo desmontado tudo, irmão. A partir dessa palavra é uma arma poderosa. Por isso a gente está sendo rigorosamente vigiado, censurado, perseguido por todas as áreas, né? É uma coisa boa para o ser humano, mas que destrói o sistema, o regime que opera. Destrói o regime que opera. Porque vai contra toda a estrutura. Pois bem, então, apesar de ser uma coisa boa para o ser humano, porque a palavra é lançada para destruir os males que afetam o viver humano,
os efeitos negativos, os deveres, que são muito, e destrói o sistema, porque ele é edificado justamente aí com esse comportamento das pessoas. E aí, só que essa palavra que nós lançamos, irmão, é para salvar a pessoa. A gente não condena ninguém. Não, não, não. Porque a palavra é para salvar. Ela combate os males que afetam o ser humano através do sistema que impõe regra para as pessoas obedecerem. Essas regras são nocivas às pessoas. Aí as pessoas são obrigadas a obedecer essas regras, mesmo sabendo que elas são nocivas a ele. Porque não existe outras regras. Então a gente está denunciando isso e ao mesmo tempo apresentando regras para que as pessoas sejam salvas. Então é uma coisa muito boa para o ser humano, muito boa mesmo, né? E por isso ainda sobrevive, né? Apesar de desmontar o sistema, quando as pessoas começam a analisar friamente, ele descobre que a intenção é das melhores, mas que provoca dano, claro, né? Porque se existe uma coisa que é nociva à pessoa humana e ele começa a ser combatido, começa a provocar dano a ele, né? Então é uma estrutura que destrói o viver humano e que tem que ser combatido. E no momento que é combatido, provoca danos a ele, né? Ou seja, nós estamos destruindo a estrutura que é nociva às pessoas, à pessoa humana. Então é um trabalho muito bom, mas que ainda está sendo mal visto. E além disso, está sendo combatido rigorosamente, vigiado por todos os lados, controlado por todos os lados. Então é uma barreira muito grande, né? Mas o nosso trabalho é esse, é continuar, persistir com toda essa intenção, né? Porque é uma coisa boa para o ser humano que veio para ficar, irmão. Isso mesmo, é coisas boas que veio para ficar, né? E a princípio, irmão, a gente só está divulgando. Não existe nada em prática ainda. E só a divulgação já reflete em todo o país, em toda a terra. A gente já vê a reação das pessoas, as pessoas criando coragem já para divulgar a interferência do setor público no viver das pessoas de diversas maneiras, geralmente para prejudicar as pessoas, penalizar, geralmente para impor dever a ele, não direito. Isso aí sempre existiu, irmão. O problema é que não era divulgado. Hoje a internet está sendo muito útil para se divulgar tudo isso. Para se divulgar. Porque os meios de comunicação abertos não faz isso. Eles têm uma massa popular, mas é usado pelo sistema para cobertar tudo isso. Então, a gente já vê o reflexo de tudo isso aí. A princípio a gente está divulgando e conscientizando as pessoas da necessidade dele exigir mais direito e reduzir os deveres e assim ser liberto. Mas a origem de toda essa estrutura, irmão, se encontra nessa cidade. Se encontra aqui, de todos esses direitos que você vai passar a exigir, se origina nessa cidade. E a gente precisa fazer uma base aqui, estabelecer uma base aqui, com pessoas os cachorros me atacando.
estabelecer uma base aqui com pessoas. Precisamos estabelecer uma base aqui com pessoas para poder estabelecer aqui esse projeto. E ele vai ficar somente aqui. Ele vai se concentrar somente aqui. Então, e o recurso maior é a palavra, que não condena, né? Ela só justifica e salva. Então é uma palavra que não é nociva ao ser humano, e sim a estrutura que escraviza o ser humano. Então, encontro do outro lado, do lado contrário, que resiste todo esse projeto, se encontra um sistema opressor, né, tradicional, né? Sempre foi tradição, que oprime e escraviza as pessoas e usa o sigilo para ocultar tudo isso. E a mentira para descaracterizar essa opressão. Então, usa o sigilo para ocultar, ou seja, o sigilo ele impede da verdade se revelar, e a mentira gera uma versão que descaracteriza essa opressão, esse mal terrível, né? E aí, a partir daí, gera um bem falso e ilusório, né? Através da versão, que é a mentira que é dada, né? Então é desse jeito que funciona. E aí chegou a verdade, chegou a palavra com a verdade, que desmonta e revela tudo isso. Revela a fraude e o engano. E aí tudo fica às claras. E aí desmonta tudo, né? Então, além de ser uma palavra para salvar, irmão, ele desmonta a estrutura que edifica todos esses projetos malignos. Então, e aí a gente tem que estabelecer esse trabalho aqui e fazer com que ele ganhe força, amparado por leis, né? Quando a gente faz essa base, irmão, com 36 pessoas, ela começa a perder, a ganhar força, autoridade interpretativa, através da lei, que as pessoas vão obedecer. E aí, as próprias pessoas vão ter capacidade de exigir direitos, através da lei, que lhe garante esses direitos. Porque hoje nós não temos autoridade interpretativa garantida por essa lei, por falta de pessoas para observar essa lei. Então, quando feito esse grupo, a gente já poderá começar a ganhar força através dessa lei. Força e autoridade interpretativa através dessa lei, que vai nos garantir esse direito. E aí vai se estabelecer aqui ricas e boas novidades na prática, irmão. Atualmente não existe essa prática, é apenas ideias, projetos, né? Por enquanto é apenas ideias e projetos. Então, o outro lado procura manter a tradição que sempre foi de oprimir as pessoas e penalizar. Hoje, irmão, o setor público, ele é um horror no viver humano. Porque ele disciplina as pessoas na base do terrorismo, da violência, do carrancismo, né?
Porque a maneira como ele disciplina as pessoas não é para educar eles, e sim para penalizar. É para penalizar. E aí as pessoas aprendem, né? As pessoas aprendem o regime, né? Porque os instrutores ensinam a eles esse regime. E aí eles vão agir com outras pessoas da mesma maneira. Um com os outros. Eles não vão educar as pessoas, eles vão penalizar aquelas pessoas. E aí as pessoas aprendem isso. Do mesmo jeito na criança, na sua família. O que você ensina para os seus filhos, ele aprende, né? Ele aprende, ela é obrigada a aprender, porque você impõe uma regra lá do regime e necessariamente seus filhos vão ter que obedecer aquelas regras e aprender elas, né? E seus filhos vão ensinar para os seus outros, para as futuras gerações que vêm após ele. Então é dessa maneira que o regime que opera semeia a maldade deles, a maneira como eles se comportam. Hoje, irmão, a maioria das nossas barreiras, o que nos afronta, é em virtude do que as pessoas aprenderam. A pessoa aprendeu a acusar e a condenar, que isso que foi ensinado para ele, é isso que ele vai praticar. Ele não vai ter espírito de salvar, não, de misericórdia, não. É um espírito de rigor, penalizar as pessoas. E aí, com esse comportamento, não há recurso para salvação. Não há. Aliás, existe. O recurso que há é corruptível através do dinheiro. Mas em termos de salvação por disciplina, por a pessoa obedecer, não tem. Porque a própria lei, irmão, ela faz o cerco interpretativo de todos ser tratado como um criminoso, como violadores da lei, justamente para penalizar. E quem tem o recurso do dinheiro, por exemplo, se livra. E quem não tem é condenado. Então hoje é o comportamento das nossas autoridades, é esse. Ele faz o cerco interpretativo nas pessoas, tratando tudo como ilegal, como infracionário, para poder extorquir dinheiro das pessoas. Então são regras especulativas e que praticamente elimina o caráter público. Já falei isso várias vezes sobre isso. Elimina o caráter público e fica somente o interesse especulativo vindo da máfia, dos especuladores ou agiotagem gerenciado pelos bancos. E aí eles crescem formando aí um sistema de pirâmide financeira como nunca se viu. E eles crescem e os subordinados, sujeitos às regras deles, fracassam nos negócios. Porque a base do livramento das penas é especulativo, é financeiro. Então, hoje funciona dessa maneira. Pode ter um agente público, quando ele vai disciplinar uma pessoa, num transporte, por exemplo, ele vai ficar procurando tudo que acha que deve ser ilegal, para penalizar a pessoa. E aí a pessoa não tem direito, só tem dever. Não tem direito. Eles reduzem os direitos das pessoas dessa maneira, impondo regra disso e daquilo, já com a intenção de o penalizar financeiramente. Porque não existe salvação por obediência, e sim pela vantagem e oferta. É um sistema perverso e corruptível, irmão, que hoje afronta os nossos dias. Então todo esse trabalho, irmão, vai começar a desmontar tudo. Por quê? Porque nós temos leis
incorruptível. Nós temos leis incorruptível, que o dinheiro não substitui o dever de obedecer. Então nós temos leis incorruptível, em que o dinheiro não substitui o dever de obedecer. Significa dizer que esse tipo de comportamento não tem mais força perante essa lei. Por quê? Porque da maneira como eles se comportam na área disciplinar, quem tem dinheiro não é penalizado, porque o dinheiro dele substitui o dever dele obedecer. E aí quem não tem dinheiro é penalizado. Penalizado porque ele não tem o recurso de livramento, que é o dinheiro. Então, essa lei incorruptível, ela vai beneficiar as pessoas que querem obedecer. E dessa maneira ele é justificado pela obediência, não pelo dinheiro. Ele não é justificado pelo dinheiro, e sim pela obediência, porque a lei, ela não é corruptível. No caso, essa lei que opera aí, ela é corruptível. Bom dia. Por isso as pessoas se justificam com o dinheiro. É a corrupção ativa, né? A pessoa se justifica com dinheiro, e aí os maiores transgressores são os que têm dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro substitui o dever dele obedecer. Então, funciona dessa maneira a lei corruptível, as leis corruptíveis que opera. Agora ela está sendo influenciada por lei incorruptível, que muda essa maneira disciplinar. Muda. Porque a pessoa é obrigada a obedecer, né? E não tem força mais, não perde força, digamos assim, o poder de negociação com o dinheiro. Porque quando a pessoa tem um dinheiro, ele tem capacidade de negociar, né? E aí ele se justifica dessa maneira. Mas quando ele não tem capacidade de se livrar da pena. Mas a partir de agora ele passa a ter, através da obediência da lei, porquanto ela não é corruptível. Então, irmão, a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Mais uma gravação, mais um vídeo. E um bom dia a todos.